Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Origens, ano 24, ano novo de 2016, divulgando para o Paraná e o Brasil as etnias, o folclore, os museus, atrações musicais, as histórias das cidades em todo o Brasil e também as festas populares, e em especial as igrejas do nosso Paraná, das nossas cidades que orgulham o nosso estado e também valorizam a fé cristã. Aqui na Rede Católica da Igreja, sempre aos domingos, após o Evangelizar Show do Padre Reginaldo Manzotti, né? Hoje, em especial, estaremos mostrando aqui do Centro Histórico de Curitiba, porque Curitiba daqui a alguns dias faz aniversário, né? E nós vamos mostrar a primeira igreja da cidade, né? A Igreja da Ordem, era a Capela da Ordem, mas antes de contar um pouquinho a história e mostrar o Museu de Arte Sacra, vamos apresentar agora um pouquinho de folclore português, né? Vamos trazer o Alma Lusa num tributo aos descendentes desta etnia que construíram este belíssimo templo da fé cristã aqui em Curitiba. A Igreja da Ordem, terceira de São Francisco de Chagas, mais conhecida simplesmente como Igreja da Ordem, que foi construída pelos portugueses lá em 1737. E é a igreja mais antiga de Curitiba. Isso mesmo, originalmente esta igreja chamava-se Nossa Senhora do Terço. O nome atual foi dado com a chegada da Ordem de São Francisco aqui em Curitiba em 1746, 45, não me recordo direito. Mas enfim, você vai assistir o folclore português e depois a gente conta a história da Igreja da Ordem. Fique ligado!
Situada no setor histórico de Curitiba, a Igreja da Ordem abrigava um convento franciscano de 1752 a 1783 e, no século XIX, foi a paróquia dos imigrantes poloneses. Por volta de 1834, uma parte da igreja desmoronou e só foi completamente restaurada em 1880. Com a visita do imperador Dom Pedro II. A torre da igreja e a instalação dos sinos foi concluída em 1883. Nesta época, a igreja era frequentada principalmente por imigrantes alemães. Tombada desde 1965, o templo sofreu nova restauração em 1978 a 1980. E em 1981 passou a abrigar também o Museu de Arte Sacra. Eu conversei com o Padre Valdir, que nos conta agora mais detalhes sobre a Igreja da Ordem e suas curiosidades. A catedral foi construída, que é a Igreja Matriz de Curitiba, depois do século XVIII, no começo do século XVIII, houve a necessidade de construir mais uma igreja, porque era a única igreja que tinha em Curitiba. Então, lá pelo ano de 1735, 1736, cogitou-se a ideia de construir uma outra igreja também para abrigar essa população católica que morava aqui na cidade. Foi então que daí começou-se a construção aqui da Igreja da Ordem, em 1737. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. No começo era a capela de Nossa Senhora do Terço, uma capela da catedral, que é a matriz de Curitiba, e depois tomou-se a autonomia e hoje é a reitoria da Igreja da Ordem. E foi construída por portugueses, usada também por alemães, poloneses, enfim, por todas as etnias aqui radicadas em Curitiba. Ela foi, depois que construída, né, quem ficou muito tempo aqui durante foram os alemães, né? Tinham os freis franciscanos que cuidavam aqui e rezavam a missa em alemão. Ela foi construída sim no tempo do Brasil colônia ainda. Tem alguns objetos aqui da igreja como os lustres que foram presentes, né? Dessa época ainda. Então ela é uma igreja, segundo, né, os historiadores, o prédio mais antigo aqui da cidade em estrutura religiosa, né? Ela está aberta à população de que dia e quais os horários? A igreja está aberta de segunda a segunda, né? Nós temos a adoração eucarística sempre a partir das 8 da manhã até as 18 horas. Então, 7h30 da manhã tem uma missa sempre e às 8 horas o Santíssimo fica exposto para a adoração eucarística durante todo o dia. E no final da tarde tem o terço, a bênção eucarística e também uma outra celebração às 18h30. Então, está aberta para todos os dias, para todos os gostos. O Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Curitiba, o MASAC, foi inaugurado em 1981, um anexo à Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas. Seu acervo religioso e histórico origina-se principalmente de 4 igrejas do centro histórico: a Catedral, as ruínas de São Francisco de Paula, a Igreja do Rosário e a própria Igreja da Ordem. O museu é administrado pela Fundação Cultural de Curitiba. O Museu de Arte Sacra foi uma parceria no final da década de 70, início da década de 80, entre a Cúria Metropolitana de Curitiba, a Fundação Cultural, e naquela época também teve o apoio da Fundação Roberto Marinho. E nessa parceria, a igreja que tinha sido restaurada, esse espaço anexo à igreja foi destinado ao abrigo de uma coleção, uma grande coleção, que já pertencia à Cúria Metropolitana, e essa coleção ela foi acrescida de algumas doações de pessoas de famílias tradicionais curitibanas e algumas aquisições também. Está aberto ao público? Sim, o museu encontra-se aberto ao público de terça a domingo. E as pessoas que vierem ao museu, além das exposições temporárias que são feitas com artistas regionais, existe também um acervo muito rico e muito interessante. O museu tem muitas peças barrocas, um destaque para a imaginária de Nossa Senhora, tem santos de roca, tem estandartes, enfim, visitando esse acervo, as pessoas terão uma ideia de como era o culto da religião católica na Curitiba ao longo da sua história.
Museu de Arte Sacra também possui um pequeno espaço para exposições temporárias ligadas a temas religiosos. Conversei com o artista plástico Di Magalhães, que expõe seus quadros retratando a procissão do Fogaréu, uma festa tradicional da cidade de Goiás. Ela representa a prisão de Cristo, né? E os encapuzados representam a guarda romana. Ela, a partir de 1965, com a criação da Alvat, a Organização Vilaboense de Artes e Tradições, ela passou a acontecer sem nenhum ano de interrupção. Então, ela acontece às 0 hora de quinta-feira da Semana Santa e tem duração em torno de 40 a 50 minutos. Ela começa na porta da igreja, no Museu de Arte Sacra, e aí ela tem um percurso, né? As luzes da cidade são apagadas, os lampiões, e os farricocos, né? Esses encapuzados, eles usam uma tocha e o público também tem uma tocha, só que a tocha do farricoco ela é um pouco maior. Aí, na sequência, eles andam pela cidade e passam, chegam até a Igreja do Rosário, onde está montada a última ceia. Lá em Goiás. Na cidade de Goiás. E tem a última ceia ali, que representa ali que Cristo passou por ali. Aí, eles, daquele local, eles saem e fazem outra caminhada pela cidade em busca de Cristo. Aí eles vão chegar à Igreja de São Francisco, que representa o Monte das Oliveiras, né? E ali que dá o final da procissão, que é a parte onde a guarda romana, representada pelos farricocos, prendem o Cristo, que é representado por um estandarte pintado por um artista oitocentista Veiga Vale, que era um santeiro. Você aqui mostra nesta exposição, no Museu de Arte Sacra, toda essa procissão? Sim, ela tem sequência, são 15 quadros, ela tem ali o começo na porta do Museu de Arte Sacra, e tem a cena de caminhando pela cidade até a chegada da Igreja de São Francisco, aonde é o término da procissão. No programa anterior, mostrei o drama da comunidade de Adrianópolis, que sofre com o passivo ambiental deixado pela empresa mineradora de ouro, prata e chumbo lá em Adrianópolis, a empresa Plumbo, que as pessoas sofrem até hoje com sintomas de intoxicação proveniente à exposição de chumbo e mercúrio no sangue. E eu fui ouvir duas advogadas especialistas sobre o tema para explicar um pouquinho mais como é que essas pessoas e a comunidade podem procurar os seus direitos. É uma demanda antiga essa de Adrianópolis, né? Ela tem mais de 40 anos já de efetividade de dano ambiental, né? Recorrente. Isso em 2007, 2008, eu estive na comunidade, fui convidada a dar uma palestra num fórum que discutia temáticas de desenvolvimento local, e a população ali presente me buscou no final da palestra para conversar um pouco. E nessa conversa eles me perguntaram: doutora, será que a gente não teria direito a reparar o dano que a gente sofre diariamente e até as perdas que a gente já teve, inclusive de pessoas que saíram daqui por conta da não possibilidade de trabalho diante desse dano que aqui se instalou? Eu falei: teoricamente os senhores têm direito. Daí eles disseram: então por que a gente não pode propor uma ação, doutora? Eu disse: propor a gente pode, mas quem que vai pagar a conta para vocês da reparação? Porque a reparação não vai ser reconstituir a saúde de vocês nesse momento, né? O que vocês têm hoje é um medo. É um medo de continuar doente, é um medo de estar doente, é um medo de comer o que que vocês plantam, é um medo de respirar o ar, acessar a água, pescar ali, né? Bem, naquele momento eu não tinha resposta. Deu um nó na garganta. Deu.
São muitas pessoas humildes, né, Daniela? A gente percebe que a região é muito carente, inclusive de comunidades quilombolas, e que sofreram ao longo desses 30, 40 anos e que foram oprimidos, né? De que forma você acredita que estas empresas possam ser responsabilizadas? Bem, essas empresas têm que ser responsabilizadas e já estão sendo processadas hoje em dia individualmente por toda a população ali que existiu e que existe ainda, né? Bem, o dano, ele é persistente, né? A mera exposição a qualquer contaminante gera já uma pretensão indenizatória de reparabilidade. Bem, as empresas, elas ali muito exploraram, mas hoje elas não têm como pagar financeiramente, reconstituir o efeito causado pelo dano à população. E quem financiou isso tudo? Sim, importante falar sobre isso, porque os bancos que financiam capital de giro para qualquer empresa, né, ou que financiam a possibilidade daquele empreendimento, também são responsáveis, corresponsáveis, né? Hoje a gente tem uma postura legal, onde a responsabilidade não é gerada pela culpa, mas sim pela mera atividade de risco, né? E todos os colaboradores, né, são também corresponsabilizados. Quando estudamos ação civil pública, ali percebemos que o objeto da ação é diferente. Na ação civil pública se objetiva a reparação do dano ambiental no meio físico danificado. E também outras consequências em relação à comunidade. Nós buscamos nas nossas ações individuais um dano moral particularíssimo. Como posso dizer, sofrido por cada ser que habitou lá, que trabalhou lá, que sofreu diretamente esse prejuízo. Até mesmo os filhos de pessoas que já morreram, decorrente a esse dano ambiental. Sim, o risco é de mera exposição. O dano é de mera exposição a um risco de vir a ser contaminado pelo chumbo. Então, nós não precisamos aqui, nas nossas individuais, de comprovar uma contaminação efetiva. Se essa pessoa que morava lá e correu o risco, e por morar lá, correu o risco de ser contaminado, então esta pessoa por si tem o direito de perceber uma reparação moral. Existe, pelo que eu sei, uma jurisprudência em condenar os bancos, enfim, empresas que financiaram esta atividade. Explica melhor sobre esse assunto, doutora. Esse assunto é muito importante. Vimos na ação civil pública que as partes ali são partes diferentes das nossas buscadas na individual. Lá na ação civil pública, além de outras, existe a empresa poluidora. Busca-se lá a reparação perante a empresa poluidora. Esta empresa, nós vimos que ela é insolvente. Ela não pode responder hoje financeiramente por nenhuma reparação. Hoje. Então, o que fizemos? Nós fomos atrás de outros corresponsáveis, que são os bancos. Os bancos são responsáveis por terem financiado a atividade danosa ao meio ambiente. Existe aí uma responsabilidade solidária nessa atitude de financiar, facilitar, permitir que se faça um mal ao meio ambiente. Por essa razão, nas nossas ações individuais, nós buscamos estas pessoas corresponsáveis, que são as que podem efetivamente vir a reparar efetivamente esse dano. E nós ficamos por aqui, lembrando sempre você da importância, né, de tomar água sem moderação, mas sempre de qualidade, né? Água de qualidade ajuda você a evitar e diminuir vários problemas de saúde. Mas atenção, hein? Tão importante quanto beber água é beber água de qualidade. E eu recomendo água mineral natural Clare, uma água pura, leve e que você pode tomar sem medo de contaminação. Água Clare é pura saúde. Quando você for, inclusive, trocar o seu garrafão, ou mesmo comprar uma água mineral na lanchonete, no mercado, ou mesmo no seu distribuidor, de preferência, peça água mineral Clare. Se você tem um comércio, ligue para Clare aqui em Curitiba, 41 3339 8808, ou mande seu e-mail para comercial@aguaclare.com.br.
ok? Água Clare, naturalmente leve e saudável. Não esqueça, hein? Água de qualidade é saúde e faz bem. Beba sem moderação. Água mineral Clare. Nós ficamos por aqui com mais uma atração do Largo da Ordem, mostrando hoje a Igreja da Ordem aqui na Rede Católica da Igreja, porque você continua sempre ligado conosco, aqui na Rede Católica da Igreja, na RCI, em todo o Brasil. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa.